Olá, minha amada irmã, como você está? A paz do nosso Senhor, amada águia, mulher visionária. Esse é o mês que nós estamos com um tema muito especial, que são as mulheres da Bíblia. E é com muita alegria que eu, a Cláudia, estou aqui com vocês hoje para compartilhar sobre uma das mulheres que chamou muito a minha atenção na Bíblia e que me ensina muitas coisas. Eu quero nesse momento agradecer, né, pela palavra que a Nilda compartilhou conosco sobre Maria, né? E para mim a maior lição que eu peguei de tudo foi justamente que Maria foi uma mulher sábia, que constituiu uma família, um lugar aconchegante, um lar, aonde Jesus, o Filho de Deus, foi criado. E isso nos ensina muitas coisas. Bom, para mim, qual mulher, né, que me chama a atenção? Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 20, no versículo 16 ao 23, conta a história de uma mulher num momento em que houve uma situação onde a cidade onde ela morava foi cercada pelos soldados. Mas vamos contextualizar um pouquinho mais. Como tudo aconteceu? Essa mulher viveu nos dias do rei Davi. Antecedendo a essa história, o filho de Davi tinha se rebelado contra ele, toda aquela situação horrível que aconteceu com a família de Davi. E então, logo depois disso, que Davi volta ao trono, um dos descendentes da linhagem de Saul, não filhos, porque todos foram mortos, né? Mas ele, parentes de Saul, cujo nome era Seba, ele se rebela e diz que Davi não é o rei, e ele mobiliza todo o Israel para que vá contra o rei Davi. E ali na história conta então que Seba, né, foge, porque Davi então manda os seus guerreiros, né, para irem atrás de Seba e o povo de Judá se levantar para combater, né, essa rebelião que estava acontecendo. E então Seba se esconde em uma cidade, né, logo depois que Joabe começa a perseguição contra a vida dele. E ele vai para essa cidade, era uma cidade cujos muros eram altos, fortes, e era uma fortaleza, né, que circundava toda aquela cidade. Então, no meio disso tudo, Joabe, que era um dos melhores guerreiros de Davi, junto com o povo, cerca aquela cidade, começa a construir então algo ao redor para destruir os muros daquela cidade, penetrar ali e destruir Seba. Esse era o objetivo de Joabe. E diante de toda essa situação, né, o povo ali, as portas trancadas, não entendendo realmente o que estava acontecendo, uma mulher, cujo nome não é citado na Bíblia, ela simplesmente é denominada como uma mulher sábia. Ela então se aproxima do muro, de cima das muralhas, e diz que quer falar com o comandante Joabe, para entender o que estava acontecendo. Então, Joabe vem até ao pé da muralha e ela começa um diálogo ali com ele. Ela pergunta então para Joabe o que é que estava acontecendo, por que tudo aquilo estava acontecendo. Então, alguns versículos me chamam muito a atenção, que é o versículo 18 e 19, quando começa então essa comunicação. E ela disse para ele, né? Antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso era resolvido. A questão que estava sendo passando-se naquele momento era resolvida, porque as pessoas podiam ir até essa cidade, que era a cidade chamada de Abel Bet-Maca, e ali as pessoas iam para resolver suas questões. E ela continua dizendo, nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Então aquela cidade, ela era uma cidade chamada de mãe em Israel, porque era uma cidade onde questões eram levadas e questões eram resolvidas. E então, por que você arruinaria a herança do Senhor? Ela pergunta, e Joabe fala, não, longe de mim, eu não quero destruir essa cidade, mas eu quero destruir um homem que está escondido na cidade. O nome dele é Seba e nós queremos ele. É isso que nós queremos. Então, ela, com toda a sua sabedoria, ela continua dizendo para ele, é assim? Então, quero te dizer o seguinte, lá no versículo 21, a cabeça
dele te será jogada do alto da muralha. E aí essa mulher então foi para dentro da cidade falar com o povo, chamou o povo, e como ela era uma mulher sábia, ela já era uma conselheira ali na cidade. Ela então conversa com aquele povo e então eles, homens da cidade, vão, pegam Seba, cortam a cabeça e ela joga a cabeça para Joabe. E depois disso, os soldados e todo o exército de Joabe volta para Israel, para Judá, para onde o rei Davi está. E assim, aquela cidade é livre, é completamente livre por causa da sabedoria dessa mulher. Então, gente, algumas coisas me chamam muita atenção nessa história toda, que a palavra Abel significa pureza, bondade, sopro, o nome da cidade. Bet é Deus é juramento, Deus é justo, Deus é juramento, aquilo que ele fala, ele cumpre. E Macan é o preço. Então, tudo que nós fazemos com pureza, diante daquele Deus que é o juramento, nós vamos receber um preço, um valor que vai vir em troca para nós. Então, essa mulher, cujo nome não é citado, ela soube ouvir, porque ela ouviu primeiro Joabe. Por que você está aqui? Ela foi atrás para descobrir qual era a raiz do problema. Ela soube clamar, ela soube influenciar, ela soube negociar. Ela era uma mulher de palavra, uma mulher que as pessoas confiavam, ao ponto de realmente fazerem aquilo que ela deu conselho para que fosse feito. E então, nós podemos observar alguns detalhes nessa história. Como nos comportar nos momentos onde somos atacados? Podemos ter 3 posições: de vítima, de testemunha ou de vilão ou agressor nas histórias que nós vivemos. E aqui a gente vê que essa mulher se coloca como uma testemunha, ela se coloca ali na frente daquela situação para salvar o seu povo. A batalha ela veio por alguém, um inimigo que era completamente desconhecido. Aquele homem não era inimigo daquela cidade, era inimigo do rei. E aí ele se esconde ali. E ele traz todo um problema para aquela cidade. O nome Seba significa bebatu. Olha só, ele estava querendo que toda aquela cidade sofresse por causa dos erros dele, do problema que ele estava causando, que era uma rebelião contra o rei Davi. Um homem covarde que literalmente colocou toda uma cidade em risco por causa da rebelião dele. E aí eu te pergunto então, minha amada irmã, quais têm sido os invasores da sua casa? E essa primeira casa que eu queria que você pensasse é o seu coração. O que tem invadido seu coração? O que está aí dentro que não deveria estar mais? Peço o Espírito Santo de Deus para te dar entendimento, para te dar sabedoria, para que você consiga identificar esses inimigos. Segunda casa, o seu lar, a sua família. Quais são os invasores? Quais são os invasores que têm entrado na sua casa e têm feito com que o inimigo venha com todo esse contra-ataque contra vocês? E eu quero trazer para vocês uma grande lição que a gente aprende com essa mulher sábia. Não negocie a paz. Não negocie a paz. Seja intencional, seja sábia. Destrua o inimigo que sorrateiramente tenta destruir e se infiltrou ou no seu coração, ou no seu lar, ou na sua família. Saiba que assim como essa mulher teve sabedoria, você também pode pedir isso para o Espírito Santo de Deus e ele vai te conceder. Busque cada vez mais, seja intencional e livre a sua casa, o seu coração e livre o seu lar, a sua família desses invasores. Que o Senhor te abençoe e te encha de graça e de sabedoria e que você possa viver uma semana maravilhosa. E até a próxima. Fique com Deus e que o teu coração seja cheio, muito cheio de sabedoria mesmo. Um grande abraço a todas vocês e até logo. A paz.